Olá, vamos para mais um vídeo sobre o livro de Enoque. Hoje eu vou trazer para vocês o livro de Enoque nos comentários de algumas Bíblias de estudo. A Bíblia de Jerusalém, a TEB, a Bíblia da CNBB e a Bíblia do Peregrino. A Bíblia de Jerusalém ela foi preparada por protestantes e católicos, né? A TEB, o próprio nome fala, né? Bíblia ecumênica, né? Tradução ecumênica. E as Bíblias evangélicas, geralmente, elas só trazem, como eu já citei no primeiro vídeo, só citam o livro de Enoque quando fala da Epístola de Judas, a profecia de Enoque, nos versos 14 e 15. Fora isso, eles não comentam o livro de Enoque, ao contrário principalmente a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia TEB. E eu preparei aqui eu fiz um trabalho bem detalhado. No meu livro, a primeira edição foi mais simples, agora na segunda edição eu pretendo deixar assim bem detalhado, principalmente essas Bíblias, Jerusalém e a TEB, né? Para facilitar a pesquisa. Muitos leem a Bíblia e nem percebem que tem esses comentários, né? E são comentários até que importantes. E como eu sempre falo, esse vídeo aqui ele é realmente dedicado mais para as pessoas que reconhecem a importância do livro de Enoque e pretendem avançar, né, no estudo. Os demais, muitos são céticos, né? Principalmente a linha protestante, são mais com o pé atrás, né? Infelizmente, no primeiro vídeo eu abordei muito esse assunto, né? Então, assim, eu fiz então eu vou mostrar assim por cima. Eu preparei aqui a páginas onde está o versículo, a nota. Aqui eu vou explicar por que eu coloquei essas fotos desses livros, né? E uma coisa também que eu falei no primeiro vídeo, e é bom reforçar, a Bíblia TEB, ela teve 3 edições. A primeira nesse formato, e a segunda também nesse formato, e a última agora ali nesse formato, ela é um pouco mais ampla, né? E nessa edição ela tem 4 Esdras, né? Já é um grande avanço. As notas permanecem as mesmas, só a paginação que modifica, da primeira, segunda e terceira edições. A paginação é diferente. A Bíblia de Jerusalém é quase a mesma coisa. Essa aqui é a última versão, tem o tamanho grande, essa aqui é a média. Teve a primeira edição grande em 73, depois teve acho que mais 2 edições. E essa aqui, a Bíblia de Jerusalém, ao contrário da TEB, conforme foram editando, foi aumentando o número de citações do livro de Enoque, nos comentários. Nesse vídeo que eu estou fazendo hoje, eu vou abordar as citações da última edição. Na bibliografia do livro, eu tenho lá todas as edições da Bíblia de Jerusalém. Para quem não queira comprar outra, mas vai faltar alguns comentários, né? Então, o que eu fiz? Como são várias citações, então eu selecionei praticamente 2 ou 3 de cada Bíblia, para ficar um vídeo curto. E depois desse vídeo, logo em seguida, eu vou deixar em forma de vídeo também, essas páginas. Então, ao terminar o vídeo, quem se interessar em anotar, vai parando o vídeo e anota, né? Foi o modo mais prático que eu achei.
Então vamos começar pela Bíblia de Jerusalém. A última versão ela foi publicada em 2002. Teve as reedições, né? Mas não alterou os comentários de paginação, é a mesma. Tanto a grande como a menor, a paginação é a mesma. Então aqui como é a primeira vez eu vou falar, então assim, a Bíblia de Jerusalém, ela tem citações de Enoque em Isaías, Ezequiel, Daniel 2 vezes, Malaquias, Mateus 2 vezes, João, Filipenses, 1 Pedro e Judas 2 vezes. Na verdade são 5, porque tem várias notas, né? Então eu vou começar aqui com o Evangelho de João. Na página 1843, dessa última edição da Bíblia de Jerusalém, nota C, que se refere a João, capítulo 1, versículo 13. Esse versículo é muito importante. Eu vou até já fazer uma introdução sobre esse assunto, que ele vai tratar do verbo que se fez carne, né? E ultimamente, em lives, debates na internet, a gente está presenciando um ataque maligno muito grande, muito abrangente, né? Porque é fácil de qualquer um fazer vídeo, propagar suas ideias e tal. E é um ataque maligno muito grande, contra a pré-existência e divindade de Jesus, o verbo que se fez carne. Nas lives que propagam Jesus como um simples homem, apenas eleito, o que seria um robô, né? Pois nenhum homem poderia vencer o pecado, né? E quando alguém se pronuncia nessas lives, né? Eu presencio muito, eu assisto muitas lives, eu passo às vezes a noite inteira vendo as lives, debates. Então por exemplo, uma pessoa está numa live, ela passa por tola se ela for defender a pré-existência de Jesus nessas lives que propagam Jesus como um simples humano, né? Pois a palavra final fica com ele, né? E como não é um debate, não há espaço para contra-argumentação. Então a opinião contrária é vista como derrotada, né? Para uma plateia incauta, né? Nos debates também eu acho muita infantilidade o que acontece. Porque a pessoa que defende a pré-existência, ela está bem embasada. A Bíblia não tem como fugir, é muito claro. E quando ela cita um versículo para o debatedor, isso acontece em quase 100% dos debates. O que mostra um versículo apontando claramente a pré-existência e divindade de Jesus, o oponente ele não responde. O que ele faz? Ele pega, ele muda de contexto, vai para um outro livro, passeia pela Bíblia toda e não responde aquele versículo. Até eu acho engraçado, né? Que se você, vamos supor que você houvesse 1000 versículos não falando que Jesus fosse pré-existente, e apenas um falando que afirmando que Jesus é pré-existente, como existe, somente o Evangelho de João, já teria terminado o debate. Isso é lógica simples, né? Então assim, né, eu gostaria de fazer esse alerta. No próximo vídeo, eu vou fazer um vídeo curtinho, até já preparei o arquivo. Vai ser praticamente... já preparei, são várias páginas, todas as citações denotando, deixando claro a divindade e pré-existência de Jesus, a sua divindade principalmente, a pessoalidade do Espírito Santo, que é outro grande debate, de negar a pessoalidade do Espírito Santo. Então eu vou deixar no próximo vídeo, eu vou falar alguma coisa, citar o livro de Enoque. O livro de Enoque é muito citado para lá e para cá, mas ele é na verdade, acho que é uma das maiores provas, né, da pré-existência de Jesus, o Messias. Claro que vocês vão ver pessoas aí que são fanfarrões, né?
vão dar simplesmente uma interpretação própria, mas o que está escrito não dá para reverter, né? Então vamos ao assunto aqui da Bíblia de Jerusalém. Então o versículo 1:13, eu vou ler do 12. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Eles que não foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. Eu vou ler o 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai como único Filho, cheio de graça e de verdade. Aí na nota, fica na página 1843, nota C. E essa nota C, como ela tem parágrafo, ela pode confundir as pessoas. Não, ela é inteira. Então, vou ler a nota inteira. A leitura no plural, aqueles que não foram gerados, é atestada na maioria dos manuscritos. Tem uma variante que fala aquele que não foi gerado, está no singular. Aí ele fala, no livro apócrifo de Enoque, 15:4, reprova-se os anjos que se uniram às mulheres, segundo Gênesis de 1-5. No sangue das mulheres, vós vos poluístes, e no sangue da carne gerastes, e no sangue dos homens cobiçastes. A leitura no singular, que conhece essa tradição judaica, no caso de Enoque, quer mostrar que Jesus não foi concebido como os gigantes, a partir de anjos decaídos, mas de Deus. Então isso aqui é muito importante. Até no primeiro vídeo eu falei que uma das questões que ajudaram principalmente a igreja latina, né? Porque na Etiópia o livro de Enoque faz parte do cânon. Então uma das coisas que ajudou a deixar o livro de Enoque de lado foi essa questão, né? Da concepção virginal de Maria. Então, alguns para preservar, né, a santidade de Maria. Então ficou bem claro que Jesus ele é uma obra do Espírito Santo. É o Verbo que se fez carne, né? E esse é muito combatido, como eu disse no início do vídeo, né? Então por isso essa aqui é muito importante. E como eu sempre falo, o livro de Enoque ele serve como base contra muitas heresias. Até eu citei num dos vídeos, eu comparei ao livro de Enoque com uma certidão de nascimento de inteiro teor. Quando você vai ver a história da igreja, inevitavelmente o livro de Enoque está lá, né? Na verdade, ele é a fonte das principais doutrinas do Novo Testamento, né? Como eu já mostrei, eu venho mostrando em livros de teologia, quem tem acompanhado observou isso, né? E depois vou mostrar mais livros de teologia. É muita coisa e também não estou com pouco tempo. Mas vamos lá, a segunda citação que eu vou mostrar é na página 2117, nota E. Se refere a 1 Pedro 3,19. Página 2113. Página 2117, nota E. Aqui fala assim, o versículo acho que todos conhecem, né? 3,19, sobre a descida de Jesus ao Hades, no qual foi também pregar aos espíritos em prisão, a saber, aos que foram incrédulos outrora, nos dias de Noé, quando Deus, em sua longanimidade, contemporizava com eles enquanto Noé construía a arca. Então na nota fala o seguinte, alusão provável à descida de Cristo ao Hades, conforme Mateus 16, 18 em seguida, entre a sua morte e a sua ressurreição, no qual foi em espírito,
aí dá Lucas 23, 46, ou antes, segundo o Espírito, enquanto a sua carne estava morta na cruz. Os espíritos em prisão, aos quais ele pregou ou anunciou a salvação, são, segundo alguns, os demônios acorrentados de que fala o livro de Enoque. Alguns, corrigindo o texto, atribuem esta pregação a Enoque e não a Cristo. Quem vem acompanhando meus vídeos vai saber que eu citei uma obra que está nesse livro. Essa aqui é a segunda edição, em 89. A primeira edição foi em 65. A capa é essa. Vou deixar aqui para vocês anotarem, quem quiser anotar. Deixar mais parado, para quem quiser observar. Então, nessa obra, ele vai tratar, no capítulo 6, exegeses de 1 Pedro 3:19 a 20a. Eu até, depois eu vou deixar essa aqui em vídeo para vocês verem. Até eu coloquei a capinha dessa obra da editora Cultura Cristã, sobre epístolas de Pedro e Judas. Na página 197, para quem se interessar, vale a pena ler essa obra. Ele vai dar uma síntese desse estudo, desses livros, né? E eu coloquei aqui embaixo a capa desses, a mesma obra, mas em 65 e 89. E aqui embaixo continua, na Bíblia de Jerusalém, vai falar sobre a Epístola de Judas. Então, isso aqui é um assunto muito interessante, porque segundo um estudioso, quando fala que e foi e pregou aos Espíritos, na verdade está falando de Enoque. Quem conhece o livro de Enoque sabe que Enoque, os anjos caídos imploravam para ele, pedir perdão a Deus, né, por eles, né? E que foi negado. Então, vale a pena. Quem puder ter essa obra também, não sei se vai conseguir, né? Porque eu andei pesquisando pela sebos internacionais, não tem para vender, né? Mas, só para vocês ficarem atentos, né? Do que existe por aí. Agora, a Bíblia Teb. Esse aqui é meu rascunho, na verdade, né? Então aqui em cima eu coloco a edição. A primeira edição foi em 94, que é aquela Bíblia grossa, ela é menor e grossa. A segunda edição foi em 2015 e agora em 2020 teve a terceira edição, com acréscimo de 4 Esdras, né? Vamos a ela. Então, na página 643, nota M de Maria, Isaías 24, 23. Na nota M de Maria. Se trata de 24, 23. Então está falando da lua será humilhada, o sol será confundido. Sim, o Senhor de todo poder é rei na montanha de Sião e em Jerusalém, na sua glória, na presença dos anciãos. Aqui está falando, é o julgamento feito em relação às potências cósmicas, conforme o exército do alto, do versículo 21. A lua e o sol, designados aqui por palavras pouco usadas, conforme 30, 26, Jó 30, 28 e tal, correspondem a duas grandes divindades do mundo semítico. Essas imagens serão mais desenvolvidas no livro de Daniel 10, 13, 20, 21 e, sobretudo, no livro de apócrifo de Enoque 10, 4 a 5, 12, 16 e tal. E é um dado assim, tem muitas referências, mas eu só citei esse aqui para vocês verem que o livro de Enoque é sempre apontado. Não é como muitos querem fazer entender que não tem importância.
Na página 1906, em Mateus 24, 22. Então a nota T de tatu, página 1906. Vinte e quatro, 22. Aquele versículo é muito conhecido. E se esses dias não fossem abreviados, ninguém teria a vida salva. Mas por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados. Aqui na nota fala, nota T de tatu. Tema apocalíptico judeu, livro de Enoque. A tribulação, aqui é uma interpretação do comentarista, né? A tribulação final será abreviada. No caso, o livro de Enoque fala, o tempo será abreviado. Aqui ele fala, pode-se entender também assim, como se fosse o tempo, né? Aqui ele fala, a tribulação final será abreviada. Quer para que os eleitos possam ser atingidos pela missão, conforme o versículo 14, quer para que eles escapem à destruição total. O livro de Enoque ele fala que os dias serão abreviados, né? É um livro muito antes do cristianismo, né? Portanto, é a fonte, né? Quando Jesus fala que os dias serão abreviados. Eu já falei isso em outro vídeo. Aliás, é um vídeo que praticamente fala só sobre isso. O título do vídeo é os dias encurtados e os salvos sem honra. Vamos à página, agora em 1 Tessalonicenses 3,13, a página 2309. A página 2309. A nota F de faca. 3,13. Aqui está falando, vou pegar do versículo 11, para ficar no vazio. Queira o mesmo Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus, dirigir nosso caminho para vós. Que o Senhor faça crescer e abundar o amor que tendes uns para com os outros, e para com todos, a imagem de nosso amor para convosco. Aqui vem o 13. Que ele fortaleça assim vossos corações numa santidade irrepreensível diante de Deus, nosso Pai, por ocasião da vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Nota F. Aqui é uma nota que tem 2 parágrafos, pode confundir, então vamos ao segundo parágrafo. Com todos os seus santos. Paulo emprega aqui uma terminologia tradicional, Deuteronômio, Zacarias, Daniel. Quem são esses santos? Pode-se entender os anjos, que intervêm em vários episódios no Antigo Testamento. Aí fala vários livros e tal. Aí ele fala, pode-se entender também os fiéis, que Paulo chama constantemente de os santos. Ao que parece, não se deve excluir nenhum dos dois sentidos. A comunhão dos eleitos e dos anjos e a transformação dos eleitos em anjos no dia do juízo são bem atestadas no ambiente judaico, conforme Enoque 39:5 e 51:4. Mais uma citação de Enoque. Para quem não tem a primeira versão, então quanto a atração ecumênica, mas vai passar no final do vídeo, vai passar em forma de vídeo, né? Vai aparecer a primeira edição, a segunda edição e a terceira edição. Quem tiver uma delas, vai poder parar o vídeo e anotar para os interessados, né? Aí eu mostrei no início do vídeo, para ficar bem claro, a Epístola de Judas. Esse livro aqui é muito interessante, para quem quiser pesquisar. Com relação a 1 Pedro 3,19, descida de Jesus ao Hades, aquela questão que pode ser Enoque. É um trabalho muito interessante. Com relação à Bíblia do Peregrino, da Paulus,
Essa é a terceira edição. Está na página 1854. Então, já que falando de Jesus como o Messias, como sendo não humano, né? Aqui ele fala disso. 1854. Daniel 7:27. É a nota aqui embaixo. Já vou ler direto na nota que a pessoa já vai poder. Ele fala aqui do filho. Daniel fala da questão do filho do homem, dos vigilantes. Então, com relação ao capítulo 7, versículo 27, a nota diz o seguinte: uma interpretação posterior identificou a figura humana com o Messias e o chifre com o anticristo. A interpretação do livro de Enoque, na seção Livro das Parábolas, que é importante, descreve um personagem diferente e oposto à figura humana de Daniel 7. Então, para ficar bem claro, isso é consenso entre os estudiosos. O Filho do Homem, segundo o livro de Enoque, é um ser preexistente, divino preexistente. Vocês vão talvez até ouvir alguns inventores por aí querendo distorcer, mas isso é ponto vencido. Em todos os estudiosos tem por certo, no livro de Enoque, a figura do Messias é uma figura pré-existente, antes da criação. Aqui a Bíblia da CNBB, na página, eu selecionei aqui. Na verdade, não precisa muita coisa. Como ela faz uma citação a mais, mas eu vou mostrar para vocês, não custa nada. Página 1245, com relação a Daniel também, Daniel 4:10. E 245. Quando fala do vigilante ou vigia, no livro de Daniel, então na nota diz o seguinte: vigia ou vigilante, nome para os anjos, muito comum nos livros apócrifos, no caso Enoque. É uma citação simples, porque as Bíblias em geral, principalmente as protestantes, só citam, como falei no início do vídeo, só citam Enoque, como não podem fugir, só com relação à Epístola de Judas, né? E essas Bíblias, no caso a CNBB, faz uma citação a mais, a Peregrino também, e a Bíblia de Jerusalém e a Tebe, que para mim são as melhores, né? Elas são muito mais abrangentes. Uma coisa também que eu preciso deixar claro, que eu vou até avisar lá a editora Loyola, que infelizmente a Tebe ela tem duas citações imprecisas, né? Na página 1653, nota G, que se refere a 2 Macabeus 3:24, tem uma citação imprecisa com relação a capítulos e versículos, um livro de Enoque. E na página 2053, nota C, se refere a João 5:27, também tem uma imprecisão. Eu vou fazer um e-mail, estou preparando, vou mandar para a Loyola para eles consertarem, né? Fora isso, então ficamos por aqui. Eu vou emendar essas citações para quem quiser anotar, porque são várias citações, muitas citações na Tebe, na Bíblia de Jerusalém. E aí ficamos por aqui. Então, como eu falei no próximo vídeo, talvez até hoje eu consiga fazer, mais com relação à pré-existência, à divindade de Jesus e a pessoalidade do Espírito Santo, que infelizmente o diabo tem tido muito
não digo sucesso, porque tudo está no controle de Deus, né? Que nós estamos avisados pelas Escrituras que nos últimos dias muitos trariam invenções, falsas pregações e tal. E como eu já disse, né? Infelizmente muitos caem nessa rede, né? E o inimigo está trabalhando muito na desconstrução de Jesus, na divindade de Jesus. E o único que poderia salvar, remir os homens seria o próprio Deus, né? No caso, Jesus, uma das pessoas da divindade. Muitos não gostam da palavra trindade, mas infelizmente não tem como fugir disso, né? Para alguns. Quem nasceu, né? Não digo quem nasceu, quem estuda sem medo de entender, né? Porque infelizmente uma coisa que acontece nessas lives e debates, né? Existe um pessoal, é que nem o pessoal fala, lata vazia faz muito barulho, né? Então existe uma torcida que faz muito barulho e começa a ridicularizar os que pensam, não, na verdade não é os que pensam, que leem a Bíblia e entendem o que é correto, né? A divindade de Jesus, né? Não tem como fugir disso. Então fica porque você crê na Trindade e tal, como se fosse um absurdo. E a coisa mais não existe a palavra Trindade, mas a pessoalidade do Espírito Santo e a divindade de Jesus explica tudo, né? Então ficamos por aqui. Depois eu vou trazer mais nesse vídeo que eu vou fazer mais para mostrar esses versículos, que são bastantes. E eu vou citar a passagem de Enoque com relação à preexistência do Messias, o Filho do Homem. Então ficamos por aqui. Até mais.